E muitas das vezes também, quando você está no campo missionário, Deus trava. A gente tinha o dinheiro para receber, mas o dinheiro não chegava. O dinheiro não chega no missionário, o missionário estava, Senhor, tem misericórdia, e orando, e o dinheiro não chega. Não, já foi enviado, e a secretaria já enviou para você, mas Deus trava. Bom dia, a paz do Senhor a todos, meus queridos irmãos. Estamos aqui de volta ao nosso podcast Bíblia en Question. E hoje vamos falar sobre missões. Nessa noite, estamos aqui com a missionária Vitória Santo, especialmente do Rio de Janeiro, conosco nessa noite. A paz do Senhor, é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Vitória, missionária Vitória, e somos do Rio de Janeiro, pertencemos à ADES, Família de Deus. Somos missionários há 33 anos, pela glória de Deus, né? Porque a honra é dele, tudo é para ele. E sou grata ao Senhor, né? Temos feito missões há um tempinho e Deus tem assim nos direcionado para fazer a sua obra. Amém? A paz do Senhor, Paz do missionária Senhor. Vitória Santos, agradeço muito a sua presença aqui nessa noite, né? Como foi falado no começo, vamos falar sobre missões. E você, como uma missionária, né, que viaja por vários países, quero deixar você fazer a sua apresentação antes de começar, por Amém. favor. É um prazer, né? Como eu já falei no começo, é um prazer estar aqui. E falar de missões é mais gostoso ainda. E da nossa vida missionária também é um privilégio. Por Deus, que Ele nos escolheu. Então é um privilégio falar de Deus. Amém. Então, o que a senhora pode, para a gente começar o nosso programa, o que a senhora pode me falar sobre missões? O que é ser um missionário? Bom, ser missionário é um chamado de Deus, Uhum. né? É você se dispor para o Senhor, seguir a vontade dEle, né? Aquele que é chamado por Deus, todos nós fomos chamados, né? Marcos, capítulo 16, ele nos faz o convite, né? Ide Sim. por todo mundo, então todos são chamados. Só que o missionário, ele tem aquele que vai e o que fica, né? Sim. E alguns se dispõem para poder ir levar a palavra do Senhor, e os outros ficam na retaguarda, orando, contribuindo, e aqueles que se dispõem para poder se lançar na obra do Senhor, tem um diferencial, né? É o chamado mesmo de Deus para a nossa vida, porque se Ele não garantir, se Ele não chamar, aí é complicado para poder ir, né? Embora aqui tem muita gente que vai, mas a gente sempre quer ouvir o chamado de Deus, né? Para poder, basicamente, ter uma certeza, será que o Senhor me chamou mesmo e tal? Então, o chamado de Deus é isso, é seguir a direção de Deus, o direcionamento que Ele nos dá. Sim, entendi. Mas o alvo principal da missão, qual é? Ganhar almas por Ganhar reino do almas. Senhor, ser sensível, né? Porque se você não tiver sensibilidade para poder ouvir a voz de Deus e ouvir as pessoas e ver cada lugar que você passa tem uma carência de vidas que querem servir ao Senhor, que querem ser libertos. Então, o missionário ele tem que ser sensível, tem que ter essa sensibilidade para poder ganhar almas para o reino do Senhor. Amém. E de qual forma ele vai conseguir ganhar essas almas? Orando e levando a palavra. A palavra. Levando a Então palavra. tem que ser conhecedor Da da palavra. palavra. A palavra muda qualquer situação, né? Ela Entendi. muda o contexto de vida
das pessoas, quando você transmite a palavra. Se eu transmitir a minha vida, eu posso não ter resultado, mas quando eu transmito a palavra do Senhor, ela se encarrega de mudar a vida das pessoas. Entendi. E também sobre, como você falou, né, tem que conhecer a palavra, mas é somente a palavra que pode ganhar uma alma? Ou tem outras formas? A Tipo um palavra, testemunho, um louvor? o principal é a palavra, que é Sim, ela que muda, sim, né? sim, Mas a gente, você para ir ao campo missionário, dependendo dos lugares, você tem que conhecer. sim. Tem que conhecer. Eu não vou ser enviada para um local sem ter o conhecimento Sem ter daquele conhecimento, local. sim. Eu tenho que conhecer. Tenho que saber como que é a cultura do país, Sim, essas coisas que a gente é obrigado a saber, porque o missionário, quando ele vai, ele tem que saber de tudo. Mas o alvo é a palavra. Eu posso até contar o meu testemunho, posso cantar um louvor, mas se a palavra não mover, não mover, não sim. Que é adianta. o principal, É né? o Que é principal, o é a alvo. palavra. Ela Entendi. que vai mudar, Sim, sim. né? A gente chega nos lugares, as pessoas nos vê como missionário, mas eles querem ouvir a palavra, porque ela é transformadora. É Sim, ela que é a base de tudo. entendi. E sobre o missionário, por exemplo, eu sou missionário, eu sou obrigado a ser missionário até o fim? Olha, Deus não obriga ninguém a nada. Sim, Ninguém é obrigado a fazer nada. sim, Se você não quiser ser crente também, você não é obrigado, né? Servir ao Senhor. verdade. Melhor dizer, se você não quiser servir ao Senhor, você não é obrigado. Como eu falei, missionário é um chamado, né? É um chamado de Deus. Você tem várias formas de fazer missões. Você não se sente chamado para poder ir, mas você se sente livre para poder contribuir. Eu não posso ir, mas o missionário que tem essa disponibilidade de se lançar no campo, eu posso ajudar. Eu também sou um missionário. Eu não vou, mas eu posso contribuir com ele, eu vou estar aqui em oração. Eu sou um Um missionário. missionário também. De uma forma Entendi, ou de outra, entendi. eu não quero orar, não quero contribuir, não quero fazer nada. Tudo bem, beleza. Entendi. Você não é obrigado. Uhum. Mas se eu me dispus para poder ir fazer missões, o missionário ele passa por várias, quando ele está no campo, ele passa por várias etapas, né? Ele chega, ele é bem recebido, ou ele chega, ou ele não é bem recebido, mas contudo ele tem um chamado de Deus. Então ele vai para a oração, ele vai buscar. Quando a gente foi para o campo missionário, a gente era bem nova. A princípio, eu não. Ele o campo, largou a sua vida secular, e eu falei: não, não quero essa vida para mim. Até porque os meus pais eram missionários, meu pai era pastor, então ele tinha essa vida toda de missões, de fazer missões. Meu pai fazia missões, ele e minha mãe. E eu sempre, a gente já recua, filho de pastor, ele já recua logo, não quero Sim, isso para minha vida, né? Mas Deus, ele tem os planos dele para a nossa vida. A gente faz os nossos planos, mas Deus tem os planos dele. Então eu não queria, realmente eu não queria. Eu falei: não, você vai só. Eu não vou, não, de jeito nenhum. Ele falou: nós vamos para o campo missionário, vou largar o quartel e vou. Eu falei: vai sozinho, porque eu não vou. E como ele mesmo fala, né, ele orou para que Deus falasse comigo e era o que eu queria. Eu falei: se Deus falar comigo, aí já muda o contexto. Que a voz de Deus, ela é, uhum. é é indispensável na nossa vida. E Deus falou bem no profundo comigo, eu me senti assim, amada por Deus, porque Ele falou comigo. E quando Ele falou comigo foi em sonhos, e eu entendi o sonho. Não foi, eu estava tipo num campo bem grande, e ele do outro lado com uma cerca aqui, eu do lado de cá e ele do lado de lá me chamava, e eu falei: não vou. E uma manada de búfalo do lado de cá
atrás de mim, ele quer ficar livre, passa para o lado de cá. Então, não era o que ficar livre dos búfalos, era ficar livre daquele peso que estava sobre mim, que eu não queria. Então, a Bíblia diz que o meu fardo é leve. Jesus disse, o meu fardo é leve. E você querer ser missionário não é um jugo na sua vida. Você tem que sentir leveza para fazer a obra de Deus em todos os sentidos. Eu não posso sentir um peso. Essa obra está sendo pesada para mim, não. O fardo de Jesus é leve, suave, é maravilhoso. Aí quando eu atravessei, eu acordei, eu entendi, tranquilizei. Então eu fui tranquila. Não sabia dos obstáculos, que tivemos muitos obstáculos, mas estava tranquila, porque o Senhor já tinha falado, né? Então a gente tranquiliza quando Deus está na frente de tudo. Vamos ter luta, inúmeras. Verdade. Então, você está me falando então que, pela história que a senhora contou, né, que qualquer um pode ser então um missionário. Sim, Sim? eu creio que sim. Sim. Aquele Fomos chamados, né? que fomos chamados para isso, a Bíblia fala, Sim. né? Ide por todo mundo. Por todo Então, mundo. todo mundo que quiser levar a palavra do Senhor no contexto cristão, né? Aqueles que sentem o chamado de Deus. Eu estou falando isso porque tem várias pessoas, né, que falam, ah, não, meu ministério é ser missionário, meu ministério é louvor, meu ministério é só pregar, entendeu? Mas no contexto da Bíblia, Marcos 16:15 diz, ide Isso. por todo mundo. Não foi, olha, você vai pregar, Exatamente. você vai cantar, você vai só pregar. Não, não é. É universal. É para Universal. todo mundo. Entendi. Né? E para ser missionário, existe um tipo de curso? Ou aprende assim, ou vai? Tem um preparo. Tem um preparo? Tem um preparo. Quando a gente íamos para a África, nós nos preparamos. Porque se você vai de qualquer jeito, você não sabe, se não souber a língua, na África são vários dialetos. É lógico que a gente não sabe os dialetos, é complicado, mas você tem que saber a cultura, da onde você está indo, você tem que saber coisas básicas, né, do dia a dia deles, e para você não chegar lá como um missionário sem saber de nada. Sim, sim. O missionário tem que se preparar para o local que ele foi chamado. Então ele tem que ter um preparo. E agora você falou sobre recepção. Você já teve uma experiência assim em outros países de, de ser mal recebida como mulher, um exemplo? No nosso país mesmo. No seu país? No nosso Sim. país mesmo. Não precisa nem ir para fora. No nosso próprio país, a gente, como a esposa do missionário é a esposa do missionário. O missionário é o missionário. A esposa vai cuidar das outras coisas, a esposa... E não é assim, o chamado é de Deus para todos, né? A gente recebe sim, às vezes, a gente acho que, não estou lembrando agora, mas fomos num lugar e por ser missionário a gente já não é bem visto, né? Onde a gente estava pastoreando, que chegamos lá em vai e volta, assim que a gente chegamos, o alto-falante da cidade, né, já estava no cuidado com os falsos profetas que estão chegando. Cuidado, Assim é eles são difícil. perigosos e tal. E ali Deus nos deu várias experiências. Até dentro da igreja católica que predominava, que era o centro da cidade, né? Eu né? Fui bem recebida até, porque não porque me convidaram para estar lá dentro, mas como eu era a única pessoa que tinha uma máquina na cidade de tirar retrato, olha, um dia desse, de tirar retrato, e aí pediram, né? A pastora tem duas menininhas que, através dela, nós ganhamos muitas almas. Então, a pastora tem coisa, eu acho que criou mas eles não tinham opção. A pastora teve que ir lá, né? Vou com o maior prazer. Então, alguns já ficaram assim, vai chamar e tal.
Mas lá a gente pôde, foi uma forma também de ganhar pessoas, Sim. porque ali eu me disponibilizei da melhor forma possível, tiro foto para todo mundo, e isso a gente ganhamos pessoas, Sim, sim. né? Me aproximei de pessoas que eu não imaginava, que já ficava um pouco retraída por eu ser a missionária, né? No local, só vai falar da Bíblia. Não, a gente tem o momento certo para falar das coisas de Deus, né? Você tem a hora certa, o momento certo. Então, se eu Sim, estou ali, é o que eles pensaram que eu ia chegar pregando. Então, não, sim, sim. vou só tirar o retrato de Trouxe o retrato. você, tirei o retrato de todo mundo. Depois ficou aquele contato. Eu Sim, pude me aproximar sim, de sim. várias pessoas. Então, isso daí foi as providências que você tomou, né, para Sim, tentar uhum, entrar de um jeito, né? de uma forma. Deus dá estratégia. Estratégia, né? Deus Era dá isso. Era uma estratégia. pergunta que eu ia perguntar, mas como você já falou, né? Então, é difícil, né? Nessa situação assim é. Uhum. Tem lugares que eles batem com a porta na nossa cara, Uhum, não quer nem te ouvir falar. Então te bateu e pronto. uhum. E sobre o missionário, ele precisa viajar para fazer missões? Não, Não? não. Ele pode fazer missões na sua casa, no seu bairro, sem viajar. Tem a sua Sim. volta Ele é toda. missionário então o Ele é tempo todo. missionário o tempo todo. Que seja na rua, Eu trabalho, não deixo o casa. meu. Não, sou missionário só aqui, É, quando eu estou na igreja. Eu sou missionária onde eu estiver. Onde eu estiver, eu tenho almas para ganhar para o reino de Deus. Eu não preciso chegar, eu sou missionária, eu vim aqui, eu estou no trabalho, eu sou missionária. uhum. Eu vou ganhando as pessoas com jeito, né? Tendo estratégia para Sim, você sim. ganhar vidas. E é muito bom ser missionário. Falar de Deus é muito bom, é maravilhoso, né? Amém. E quais são as práticas assim, necessárias para fazer uma missão, antes de ser mandada para uma missão? O que acontece antes, na preparação? É como eu te falei, o missionário, para onde ele for lançado, vou te enviar para tal lugar. Ele tem que se preparar. Uhum. Ele se prepara. Mesmo que você não vá para outra cidade ou para outro país, você tem que se preparar. A Bíblia é a sua bússola. Sim, sim. A preparação toda está aqui, Uhum. na palavra de Deus. Porque se você for como missionário e não tiver palavra, Sim. você vai ficar um missionário despreparado. É a mesma coisa que eu tiver uma profissão, eu for enviado para fazer uma obra e eu não ter experiência, não saber levantar um tijolo, não saber. Sim, Eu tenho que ter experiência, eu tenho que saber da palavra de Deus para eu poder anunciar ela. sim. E nessa parte aí de missões que o senhor está falando, né, que está preparado, mas o que eu quero saber é Hum, existe uma equipe assim antes de preparação que vai apoiar vocês a sair, ou vocês pegaram a decisão, vou viajar e vou embora? não. Se tem gente que apoia, se tem gente que Sim, tem que ajuda, ter. entendeu? Você tem uma base. Uhum. Você tem que ter uma base, né? Que você Uma direção, né? uma direção. Você tem uma igreja que vai orar por você, Sim, você tem uma secretaria toda que vai sim, estar ali te te dando apoiando. aquela base, tanto espiritualmente, Uhum. porque o lado espiritual ele Sim, conta muito. Ainda mais para você ir, é uma guerra espiritual, né? uhum. Você vai trabalhar para o reino do Senhor. Então você tem um, 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 uma equipe que vai te ajudar em oração, você tem uma secretaria de missões que toda a igreja vai estar ali, no caso que eu falei, o missionário que fica, o missionário que vai, onde vão estar te apoiando financeiramente, vão estar te apoiando emocionalmente, porque às vezes no campo missionário não é nem o dinheiro, às vezes você está sem nada, mas você quer ouvir
alguma coisa, você quer ler, você quer ter uma... Hoje é telefone, né? Mas lá atrás, quando a gente foi, a gente queria uma carta da igreja, a gente queria ouvir que os irmãos, olha, conta com a gente está orando por vocês, conta conosco. Então a gente queria ouvir alguma coisa, que a gente fica... você vai para um lugar que você não está acostumado, que é totalmente diferente. Sim. Então, a primeira coisa, o emocional, você tem que estar bem, tem que ter uma base. Então, isso conta bastante. Sim. Você tem um alicerce, um pastor que vai te enviar, uma igreja que vai estar por Sim. trás orando. Não dá para sair assim, eu vou sem base. Sim. Não tem. E muitas das vezes também, quando você está no campo missionário, Deus trava. A gente tinha o dinheiro para receber, mas o dinheiro não chegava. O dinheiro não chega no missionário, o missionário estava, Senhor, tem misericórdia, e orando, e orando, e o dinheiro não chega. Não, já foi enviado, e a secretaria já enviou para você, mas Deus trava para te dar experiência, né? E não chega, e você começa a orar, vai para o joelho, vai, e Deus vai te dando estratégia. Muitas Uma vezes, batalha espiritual. uma batalha espiritual, e no material também, às vezes você fica sem nada, mas Deus não deixa os seus passar, nunca viu o justo passar necessidade. A gente passa, né? Às vezes a gente já teve dias que não tinha o que comer, mas o dinheiro tinha sido enviado e às vezes Deus trava, segura, não, meu servo, não manda agora não, e o missionário está lá esperando. Aí o missionário vai, no nosso caso, a gente tinha, ele ia lá atrás, pescava uns peixinhos pequenininhos, a gente comia com a maior alegria, né? Não murmurava, porque a gente sabia que Deus, ele trabalha da melhor forma. O missionário, o principal alvo do missionário é a confiança em Deus. Não é quem vai te enviar dinheiro, porque o dinheiro pode não chegar. Não pode contar com isso. Não, o que o missionário conta é com Deus. É a confiança em Deus. É Ele que sustenta, é Ele que dá toda a base, é Deus. Amém. Então o missionário tem que estar pronto para todo tipo de situação, então. Sim. Porque eu estou perguntando isso porque tem várias pessoas que falam, eu vou viajar, a missão é legal, é aquilo. Mas será que está pronto para suportar essa situação? Né? Que às vezes tem o rejeito, às vezes não tem onde dormir, né? A gente já, quando você falou não tem onde dormir, o missionário, ele não tem vida boa. Não é um chamado assim, vem que nós vamos passear, ter vida boa. Né? O missionário, ele não tem vida boa, não é uma vida de fartura, mas Deus proporciona os momentos bons também. É como se fosse um soldado no campo. Isso. O soldado, ele tem os seus momentos bons e os seus momentos ruins, né? O missionário, ele passa pelas dificuldades, pelas lutas, porque Deus tem sempre um propósito. Às vezes Deus quer te abençoar, mas ele quer provar uma outra pessoa, ver o chamado de outra pessoa, então ele usa, e o missionário está ali. Uma vez a gente ficamos numa rodoviária, e meu Deus, cadê o dinheiro? Deus mandou a gente ir para a rodoviária, vamos que eu vou te enviar para outro lugar. E a gente foi com 2 crianças pequenas, e meus meninos, não era fácil, e eles falaram, mamãe, a gente quer comer. Era só o que falar, criança já fala logo, né? Aí, tá bom, calma aí que já já a gente vem. E Deus, enquanto a gente está ali, a gente está intercedendo, orando, pedindo ao Senhor para que Ele venha enviar o recurso, Deus já está tocando em outro missionário, em outra pessoa, um missionário que fica. Então Deus já vai lá que tem um servo meu que está precisando dessa continha. E era a conta certinha. Deus enviou uma pessoa até nós. Você é pastor, né? A gente estava sentado. Aí sim, Deus me mandou aqui. Então Deus, ele trabalha de forma que a gente não entende, né? Ah, mas Deus quer provar um missionário, Deus quer maltratar o missionário. Não, é o chamado de Deus, né? Jesus, por onde ele passava, ele era cuidado. Ele era cuidado, a Bíblia fala que as mulheres cuidavam do ministério do Senhor. Ele pregava o evangelho, ele estava ali pregando,
levando a palavra a todo lugar, sempre de um lugar para o outro. E ele era cuidado, não faltava nada, não falta nada, né? O missionário, Deus cuida nos mínimos detalhes, coisas que você, às vezes, pensa assim, Deus cuida. Amém. Deus é bom demais. Amém. E quero falar também sobre a sua experiência, né, como a senhora é missionária. Por exemplo, a senhora acompanha o seu marido, o seu esposo, o pastor Edilson, né, nas missões. A sua experiência própria, o que a senhora pode trazer, por exemplo, às mulheres que estão assistindo, às missionárias que assistem, que estão assistindo nós hoje, o que a senhora pode trazer como conselho, como sobre a missão? O que elas têm que fazer? Ouvir a voz de Deus, em primeiro lugar. Sim. Ouvir a voz de Deus. Olha, ser missionário, esposa de missionário, não é só viajar, né? Você tem que estar em oração, buscando, até porque você não está de enfeite, né? Você não é um enfeite, que vamos para lá, vai para cá. Não, você está ali para trabalhar também. Você é uma missionária. Tem que aconselhar, você tem que ouvir, saber pedir o direcionamento de Deus para uma palavra sábia, não eu acho, é do meu jeito, até porque quando a gente aceita Cristo, já não vive mais eu, Cristo vive em mim. Então, o que eu penso não é, muitas das vezes, o que eu vou falar, é o que Cristo quer que eu fale. Sim. Né? É buscar a direção do Senhor, o conhecimento da palavra, você tem que ter, não Sim. basta... porque tem muitas pessoas hoje que quer ser missionário, mas não tem o conhecimento da palavra. Acha que ser missionário é passear, né? Acha que ser missionário é só estar em lugar bom. Não, tem lugares ruins que a gente passa, tem lugares, comunidade, lugares que às vezes muitas pessoas não entram e o missionário pode entrar. Sim. Por causa da confiança que as pessoas têm, do chamado de Deus na sua vida. Você tem que passar essa confiança. Rapidamente eu vou falar uma coisa aqui que eu ia falar e acabei esquecendo e lembrei agora, né? Olha que confusão. E uma vez eu tinha um trabalho numa comunidade que algumas missionárias não queriam entrar, e nesse trabalho que eu estava tendo, né, nessas reuniões que eu fazia com algumas mulheres, que não convém falar do que era, da onde eram as mulheres, mas elas encontravam ali a palavra de Deus. Então, estavam tendo o privilégio de ouvir a palavra de Deus, e eu tive esse privilégio de ser o canal de Deus, né, para falar com aquelas mulheres, onde esposos estavam presos e elas não têm muita liberdade para ir em muitos lugares, e estavam ali ouvindo a palavra do Senhor. Então, você tem que ter segurança no que você vai falar, sabedoria, pedir ao Senhor sabedoria, pedir ao Senhor direcionamento e saber o que Deus tem para a sua vida. Porque ser missionário não é só eu sair e viajar, não é só isso. É ter o entendimento do que Deus tem para a sua vida. Porque se eu também não tiver coragem e disponibilidade para fazer para Deus, a gente não faz, né? Em qualquer área da nossa vida, e ainda mais ser um missionário, que é uma das missões mais lindas dessa terra. Né? O missionário, ele tem o privilégio, mais que um presidente da República, que é um cargo alto, ele tem esse privilégio, é uma missão que ele tem, e essa missão vem de Deus. E quando é um privilégio muito grande ser missionário. As lutas, elas ficam, como disse o apóstolo Paulo, ficam bem pequenininhas. São coisas bem banais quando você olha e vê o tamanho da sua missão. O privilégio que você tem. Você é um porta-voz de Deus. E não tem porta-voz nessa terra que seja maior do que ser um missionário. Eu acho que todos que têm a palavra do Senhor soubesse o tamanho da sua missão, a responsabilidade, o privilégio
que é levar a palavra do Senhor, eu acho que a gente teria muitos missionários, muitas Verdade. almas por aí sendo arrebatadas da mão do inimigo, e mulheres jovens, senhoras, para ser missionária não tem idade, criança não tem idade. Busque em Deus, né? Ore, peça a Deus o conhecimento que Ele já nos deixou, que é a sua palavra. Sim. Peça sabedoria, peça direção ao Senhor e se Vai em lance frente. e vá em frente. O campo é grande, Verdade. tem campo para todo mundo, tem para todos aí. Ah, aqui está cheio de missionário, aqui tá... Não, tem lugar para todo mundo. Sim. As vidas estão aí, só Deus está precisando de missionários, né? O campo é imenso, como diz a palavra do Senhor, mas poucos são os ceifeiros, aqueles que querem ir. São poucos. Né? Muitos não querem, que a vida de missionário é muito ruim, vida de missionário. Missionário é uma bênção, é ser chamado por Deus. Isso é muito bom. Amém. Agradeço muito a sua resposta e que Deus continue, né, lhe abençoando nessas missões maravilhosas. Amém. Oportunidade. Amém? Amém. Deus abençoe. Abaixa. Queria agradecer a todos vocês, os ouvintes, por ter assistido nosso programa. E desde já eu convido vocês a se inscrever no nosso canal, seguir e compartilhar com todos os conhecimentos que vocês têm. E deixo de novo, a próxima quinta-feira estaremos aqui de novo. Agradeço a todos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós.